A crise vai acelerar o seu propósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11, 14 e 15 diz: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O que irei falar nesta mensagem é sobre o que é ser um homem e uma mulher espiritual, e como isso vai ajudar você a acelerar o seu propósito durante as crises. A Bíblia vai dizer que o homem natural entende só o que é natural. Agora, o homem que é espiritual, não é que ele entenda somente ao espiritual. Ele entende bem tudo, absolutamente tudo. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender bem tudo, o que é natural e o que é do espírito. Por exemplo, no meio desta crise que assola a humanidade, 3 áreas da sua vida podem ser afetadas, principalmente a área financeira, emocional e espiritual. Você pode estranhar e perguntar, mas por que a vida espiritual? Eu te respondo, existem pessoas que começam a desacreditar de Deus quando a crise atinge a sua vida e pensam que Deus não as ajudou, o que não estava com elas. Os conselhos que ficam baseados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que você ouviu no início da mensagem, diz que precisamos ser espirituais, pois além de agradar a Deus, vai também trazer proteção para nossas vidas. O homem natural discerne das coisas da carne. O homem espiritual discerne de tudo. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas se questionam, ficam procurando respostas no meio desse caos mundial. Uma das perguntas mais frequentes é se devemos ter medo. Será que devemos? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar você, se você tem fé. Nós precisamos sempre estar preparados em tempos de crise, pois nos tempos de crise se mantém de pé quem é espiritual. A pergunta é: como se faz para ser um homem ou uma mulher espiritual? É muito simples. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra e à oração? Se você quer ser espiritual, não tem outro jeito a não ser usar estas 2 armas espirituais que estão à nossa disposição. O homem espiritual não é aquele que discerne somente das coisas do espírito. Ele consegue discernir tudo e todos, como diz na passagem. Ele consegue esquadrinhar tudo e todos. Deus nos deu uma arma totalmente poderosa, que é a inteligência espiritual. E isso já se encontra em nós, mas precisa ser desenvolvida. Precisa tornar-se uma realidade em nossa vida. Busque, com todas as suas forças e entendimento, se tornar um homem ou uma mulher espiritual, para que em meio às crises você não saia prejudicado, mas sim prospere.
pois podemos afirmar que a crise que nos encontramos hoje não será a última de nossa vida. Como dito e insisto, o homem espiritual discerne tudo. Um homem espiritual está ligado ao que Deus está pedindo, está ligado no que Deus está te falando e no que Deus está mostrando. Meu irmão, minha irmã, assistir vídeos de pregações aqui no YouTube ou em outra rede social é bom? Sim, claro que é. Mas não é isso que vai te fazer espiritual. O que te faz espiritual é estar conectado com Deus diariamente. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa criar intimidade com Ele através da palavra e da oração. Costumo dizer que falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. As crises vêm e deixam aqueles que são espirituais ainda mais fortes. Em várias passagens da Bíblia, quando as crises aconteceram, isto fez com que grandes homens e mulheres de Deus se levantassem. Mas quando as crises vieram, eles estavam prontos, em comunhão com Deus e preparados para serem usados. O mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo natural. Quem discerne das coisas do Espírito consegue discernir todas as coisas. Mas se você só discerne das coisas naturais, das coisas da carne, qualquer crise que vier contra você vai afetar a sua vida profundamente. Então, por que não discernir todas as coisas? Te faço esse convite. Será que não vale a pena o sacrifício? Sacrifique-se, meu irmão, minha irmã, com a oração e com a leitura, meditação e estudo da palavra. Não será fácil, por isso demandará tempo, dedicação e renúncias. Mas eu aconselho você, pague este preço, pois valerá muito a pena e você viverá os propósitos de Deus em meio a qualquer crise. Crises aceleram propósitos. José estava preso. O propósito de vida dele era governar e alimentar uma geração. Você deve conhecer bem a história dele. Sabe o que acelerou José em deixar de ser um prisioneiro e cumprir o seu propósito como governador do Egito? A crise que assolou o mundo na época. Hoje vivemos isso. E se essa crise se instalou no mundo, é porque propósitos serão acelerados. Enquanto existem muitas pessoas com medo, Deus está acelerando o seu propósito. Enquanto pessoas estão pensando em desistir da fé, porque foram atingidas pela crise, seja financeiramente ou emocionalmente, Deus está acelerando o seu propósito. Independentemente de como se encontra a sua vida hoje, ouvindo esta mensagem, Deus vai agir ao seu favor. Mas para isso, você precisa estar conectado a Ele para entender verdadeiramente quais passos você precisa dar a partir de hoje. Ser um homem ou mulher espiritual é tudo o que você precisa buscar. Pois assim, independente do que possa acontecer em sua vida, você sempre estará pronto ou pronta para cumprir os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. Ore comigo assim: amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, vivemos hoje em meio a uma grande crise mundial. Muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem foram muito atingidas por esta crise, Pai. Senhor, que elas criem a consciência que no meio das crises, propósitos se levantarão.
Profetas serão levantados e a sua vontade prevalecerá. Toque-os agora, Pai, em nome de Jesus. Haja a favor deles, Senhor. Que essa revelação sobre o homem espiritual e natural seja um divisor de águas em cada vida. Que a partir deste momento eles busquem a Ti através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. E busquem com todas as suas forças o seu braço amigo. Abençoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.